E esse é mais um vídeo sobre cultivo de morangos aqui do canal. E esse vídeo de hoje é para ajudar você a calcular a área aí para o cultivo do morango. Para você que já fez aí o pedido das mudas e quer saber qual é a área que você vai precisar preparar para o plantio. E até mesmo para você que tem um terreno aí e quer comprar umas mudas aí, mas não sabe quanto que cabe no seu espaço aí. Então fica comigo nesse vídeo de hoje que eu vou te ajudar. A gente vai estar calculando aí, vai estar vendo mais ou menos qual o espaço que uma determinada quantidade de morangos vai ocupar, certo? Então sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. Eu sou o Ney e esse é um canal desenvolvido para trazer dicas que facilitam o seu dia a dia. Então já começa com aquele like, vai ajudar bastante a gente aí. Se inscreva também se você for novo por aqui e deixa um comentário aí que eu vou estar te respondendo, beleza? Então vamos lá. Essa aqui é uma área que será plantada agora, em 2022. Já fiz alguns vídeos aqui falando sobre isso. Essa terra aqui já foi tombada, né, até 2 vezes já. Já foi feita aqui a calagem, já arou. E depois o mato já cresceu de novo. E já foi feito um novo arado aqui. E já vai ser preparado os canteiros aqui para o plantio. Inclusive já está quase atrasado, né? Porque daqui um mês mais ou menos, um mês e pouco, as mudas já estarão chegando. Então a gente tem que preparar aqui mais ou menos com um mês de antecedência, né, colocar aí adubação e estar preparando tudo para estar irrigando, para ficar pronto só para receber as mudas depois. Então vamos ali para a nossa roça, para a gente estar calculando melhor a área que você vai precisar aí. Aqui, antes da gente fazer o nosso cálculo, primeiramente vamos levar em consideração aqui a largura das ruas, né, do corredor e também dos canteiros. Isso aqui é muito importante. Olha só, isso aqui é bom a gente deixar mais ou menos uns 50 centímetros. Não é bom deixar menos do que isso, porque se você deixar muito estreito vai ficar bem ruim para você trabalhar aí, por vários motivos. E um deles é quando você estiver passando aqui no meio, você sai tropeçando nesse malche e sai rasgando tudo. Isso é muito ruim. E outra coisa também é por conta desses arcos aqui, ó. Esses arcos que vai ser colocado o túnel depois. Então é bom a gente colocar o arco um pouco depois aqui da lona, ó, saindo um pouco do malche para fora aqui. Do outro lado a mesma coisa. Então se esse corredor ficar muito estreito, vai ficar ruim, a gente vai estar passando aqui. E é bem chato isso. Também por conta da chuva, porque quando a gente baixa essa lona, olha só, a gente baixa ela, só que se ficar muito próximo desse malche aqui, então às vezes quando a planta está grande, né, os frutos ficam aqui embaixo. E aí quando chove, não dá para evitar que molhe o fruto, então estraga bastante também. Então se a gente colocar um pouco para cá, esse arco aqui, então já evita esse tipo de coisa. E outra situação também é no momento da limpeza aqui, quando a gente estiver limpando, né, um pouco mais largo vai ser melhor para você passar uma enxada aí e até mesmo um rastelo para estar tirando a sujeira depois. Se fizer muito estreito, isso vai ficar ruim. Então, no mínimo aqui 50 centímetros. Isso aqui, uns 70 centímetros aí. Não deixe muito estreito porque vai ficar ruim. Então aqui no mínimo uns 70 centímetros de largura. E aqui é feito da seguinte forma. A gente não planta um aqui lado a lado com a outra, como vocês podem perceber, né? Uma não está do lado da outra. A gente vai intercalando, olha só. É como se fosse os nossos passos, né? Vai um, depois o outro, depois volta para cá e vai fazendo esse zigue-zague. E a distância de uma planta para outra, aqui a gente deixa de 40 centímetros. Tem pessoas aí que plantam com distância de 35 centímetros. Menos do que isso não dá para fazer, certo? O ideal aí é 40 centímetros. Essas plantas aqui, elas estão pequenas. Mas uma boa parte das plantas, como tem umas ali mesmo, olha só. Boa parte delas cresce bastante. E isso daqui fica todo fechado. E aí fica muito ruim para você trabalhar. Fica ruim para ventilação, a polinização também. Então o ideal é 40 centímetros, tá ótimo. Então sendo assim, nessa metragem aí de
40 centímetros. Cada metro a gente tem 5 plantas. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Provavelmente daqui até ali tem 1 metro. E aí começa a contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui fechou mais 1 metro. Certo? É dessa maneira, olha só. E de uma planta para outra aqui, na diagonal, vai ficar uns 30 centímetros. Sendo assim, a gente já tem aí mais ou menos uma noção de quantos metros de canteiro a gente vai precisar. Para cada 1000 plantas, a gente vai ter aí, em distância de 40 centímetros, a gente vai ter 200 metros de canteiro. Então a gente vai precisar fazer 200 metros disso aqui, ó. Se a gente fosse plantar em 35 centímetros de distância de uma planta para outra, a gente precisaria de 175 metros mais ou menos. Bom, aí o que a gente vai fazer? A gente vai dividir esses 200 metros pela distância que a gente vai querer que esse canteiro seja. Por exemplo, esse da gente aqui tem 35 metros de comprimento. Não é muito legal você fazer muito grande, tipo, até uns 40 metros até que dá para fazer, mas se você fizer grande demais, não vai ficar bacana, porque lá no final pode ser que não molhe bem e também depois com o tempo essa mangueira vai entupindo, né, e lá no final os resíduos de adubação e tal, então não vai ficar legal, vai começar a murchar, vai começar a morrer as plantas de lá do final. Então deixa aí um tamanho bacana, né, não deixe muito grande, não tem necessidade disso. Faça aí conforme a disponibilidade do seu terreno também, né? Que cada um trabalha conforme aí o que tem. Então, de acordo com o tamanho do seu terreno aí, né? Que você vai bolar o seu esquema aí de trabalho. Mas, se você conseguir trabalhar com várias ruas assim, vários canteiros, né? Com tamanho não tão grande, eu creio que o resultado seja melhor, porque distribui melhor aí a irrigação. Então, vamos supor, 200 metros... dividido por 33 mesmo. Vamos calcular aqui, um canteiro aqui com 33 metros de comprimento. Isso aí vai dar um total de 6 ruas. Se fossem plantar 1000 mudas de morango. Então a gente já saberia que podia fazer 6 canteiros com 33 metros. Se fosse 2000 mudas de morango, então aí seria 12 canteiros com 33 metros. Só que quando a gente compra, dependendo de onde for comprado as mudas, né? Às vezes eles mandam algumas a mais aí. Eles mandam sobrando, né? Então, porque às vezes também algumas mudas podem não pegar também, pode não vingar, pode morrer. Então eles mandam algumas a mais. Justamente para garantir que a gente não tenha perdas. E então, nesse caso, a gente pode até fazer um canteiro a mais. Porque se vir, por exemplo, umas 100 mudas a mais, já está garantido, né? Então, nesse caso aí, a gente já calculou aqui a distância de uma planta para outra. E também quanto que a gente vai precisar aqui, o tamanho do canteiro, né? E aí é só você dividir a quantidade certa. Então agora nós vamos para as medidas do terreno que são necessárias aí para fazer o plantio. Bom, vamos levar em consideração primeiro aí o comprimento dos canteiros. Como eu citei aqui que faremos aí um exemplo de canteiro com 33 metros de comprimento, então vamos somar aí os 33 metros que são do canteiro, mais 2 metros de cada lado aí do canteiro. Então serão 37 metros. Esses 2 metros de cada lado é porque depois do canteiro ainda é colocada ali uma madeira, né, uma espécie de torno, para ser fixada a lona de cobertura depois. Então de um lado coloca aí 1 metro e do outro lado também 1 metro. E depois desse torno a gente ainda vai deixar mais 1 metro, que é onde a gente vai estar circulando, né? Que a gente vai precisar estar passando ali para carregar as caixas do morango e tal. Então vamos deixar 1 metro de cada lado aí também para a gente circular. Então o total aí ficou de 37 metros. Então já temos agora a medida de um lado do terreno, que será 37 metros. Agora a medida da largura a gente vai fazer de acordo com a quantidade aí de mudas que você for plantar. Eu vou dar exemplo aqui para quem vai plantar 1000 mudas
2.000 mudas, 3.000, 4.000 e também 5.000, certo? Então, vamos colocar aqui primeiramente os 37 metros, que vai ser o comprimento do canteiro, e a gente vai multiplicar por... Primeiro aqui, vamos colocar 6 canteiros, né, que para 1.000 mudas serão 6 canteiros de 36 metros. Então, vamos colocar ali, multiplicar, né? Vamos colocar entre parênteses para ficar mais fácil. 6 vezes 1,20 é a soma dos 70 centímetros da largura do canteiro, que eu calculei aqui 70 centímetros, e os 50 centímetros de largura do corredor. Só lembrando que se você deixar um pouquinho mais largo o corredor, não tem problema, fica até melhor. Então, na minha soma aqui, deu 70 centímetros mais 50, deu 1,20. E mais 50 centímetros, que é o último corredor lá no final, que a gente está calculando aqui, cada canteiro com o seu corredor, porém a gente precisa do último corredor lá no final também. Então, mais 50 centímetros. Então, 6 vezes 1,20 mais 50 centímetros, deu um total de 7,70. Então, 7 metros e 70 centímetros foi aí a largura total para esses 6 canteiros. Então, deu um total aí de 7 metros e 70 de largura por 37 de comprimento, que deu um total de 285 metros quadrados. Agora, para 2.000 mudas, são 37 metros, todas aí as larguras, todos os comprimentos, né, são 37. Então, a quantidade de canteiros agora para 2.000 mudas são 12 e 1,20, né? Esse 1,20 aí eu já expliquei o que é a soma da largura do canteiro com o corredor referente a ele, e mais é multiplicado, né? É multiplicado a quantidade de canteiro pela largura do canteiro com o corredor, e somando mais um último corredor no final. Para 2.000 mudas deu um total aí de 14 metros e 90 de largura, que deu um total de 551 metros quadrados. Para 3.000 mudas são os 37 de comprimento, que eu já falei, vezes... Agora são 18 canteiros, né? Para 3.000 mudas são 18 canteiros. Vezes o 1,20, que eu já falei anteriormente, e mais 50 centímetros, que dá um total de 22 metros e 10. Então, para 3.000 mudas, você vai precisar aí de 37 metros de comprimento por 22,10 de largura, para dar um total aí de 818 metros quadrados. Para 4.000 mudas, são 37 metros de comprimento. Você vai precisar de 24 canteiros aí de 33 metros. Então, 24 vezes o 1,20 mais os 50 centímetros, deu um total de 29 metros e 30. Então, sua roça vai ficar com 37 metros por 29,30. Dá um total de 1.084 metros quadrados. Para 5.000 mudas, são os 37, né, de sempre, vezes... Agora já são 30 canteiros de... Aí colocando novamente ali o 1,20 e mais os 50, que eu já falei várias vezes aqui agora. E deu um total de 36 metros e 50 centímetros. A roça agora já ficou quase quadrada, né? Ficou bem... os lados iguais ali. Então ficou 37 por 36,5. Que deu um total de 1.350 metros quadrados. Então, pessoal, foi isso aí. Eu espero ter ajudado vocês, né? Para que você tenha uma noção mais ou menos de quanto que deu aí. Caso você queira fazer diferente, caso você queira fazer um tamanho diferente, então é só você fazer isso. Você coloca ali o canteiro no tamanho que você quiser. Se você for usar essa mesma largura que eu passei aqui, é só você fazer o tamanho vezes a largura, né? Que é vezes a largura do canteiro, que é, por exemplo, 70 centímetros, somando com a largura do corredor. E aí você vai saber o tanto que você vai estar precisando aí. Só lembrando que se você for fazer de 40 centímetros, né, que é uma distância boa de uma planta para outra, serão 5 mudas para cada metro. E vamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje, né, dessas informações aí. Espero que ajude algumas pessoas, né? Afinal de contas, estamos aqui para isso. E se você gostou, não deixou um like no começo do vídeo, quiser ajudar a gente aí, deixa um comentário também, se inscreva se você não for inscrito por aqui. E aguardo você aí no próximo vídeo. Valeu!